Olá, irmãos. Estamos encerrando a segunda semana dos 21 dias de oração e jejum. E essa semana nós oramos por aqueles milagres pessoais que tanto nós sonhamos. E hoje é o 14º dia com o tema Um para o outro e ambos para Deus. E com ênfase sobre casamento. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como Deus define o casamento? Como ele descreve o casamento nas Escrituras? Quais os elementos essenciais para o casamento? Nós vemos que o mundo define o casamento de diversas maneiras. E Deus? E a palavra do Senhor, como define? Nós encontramos pelo menos 3 temas que se destacam na palavra de Deus que vão falar a respeito do casamento. O primeiro define o casamento, o segundo fala do ideal divino para a vida a dois, e o terceiro vai concretizar o matrimônio no plano de Deus para todo mundo. Deus define o casamento como auxílio mútuo. Essa definição que Deus dá primeiramente para o casamento. Criou para ser um auxílio mútuo. O segundo vai mostrar o ideal de Deus, que é a amizade conjugal. E o terceiro, falando do plano de Deus, do casamento para a humanidade, é o acordo ministerial. O testemunho da palavra de Deus é unânime ao falar que casamento bíblico baseia-se em uma aliança. Se tem uma palavra que pode resumir o casamento na palavra de Deus, é aliança, compromisso, pacto, acordo que é feito diante de Deus e um para com o outro também. A palavra do Senhor Deus fala nesse versículo de Gênesis 2:24 que se une, deixará o pai e mãe e se une. Essa palavra se une significa grudar, mais do que isto é se fundir, é se tornando os dois um só, não tem como separar, uma só carne. Então a palavra de Deus define como aliança. E casamento feliz não tem a ver com um golpe de sorte, uma questão de sorte, ou talvez a pessoa encontrar a sua alma gêmea, mas a palavra de Deus vai mostrar que casamento feliz, duradouro, tem a ver com os dois edificando as suas vidas na palavra de Deus. Por isso, o casamento ele se faz com auxílio mútuo, que precisa ser resgatado pela graça de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós encontramos Deus criando o homem, falando, tomou, pois, Deus, o Senhor, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Temos a instrução para o homem cultivar o jardim, guardar o jardim. Aqui temos a responsabilidade para que pudesse proteger, para que pudesse cuidar, o privilégio de cultivar, expandir, para que pudesse proporcionar uma relação satisfatória. E nós vemos esta instrução seria tanto para o efeito do relacionamento com Deus, mas também o relacionamento de um para com o outro também. E aí no versículo 2, verso 18, verso 20, nós vemos Deus falando que não é bom o homem estivesse só, e Deus falando, criarei para ele uma auxiliadora idônea. E lá no versículo 20, ele dizendo que de todos os animais que foram criados, não encontrou uma auxiliadora idônea para o homem. O que a mulher é chamada de auxiliadora idônea? É interessante que é um termo usado na palavra de Deus para se referir ao próprio Deus também, quando fala que nosso Deus é um auxílio, Salmo 33, 20, fala que ele é um amparo, Salmo 115, de 9 a 11, fala que ele é um socorro, Oséias 13, 9, e uma ajuda, Deuteronômio 33, 7. Olha só que interessante, não poderia encontrar um termo mais nobre para falar e colocar no casamento do que este, auxílio, amparo, ajuda para todos os momentos. E aqui mostra que esta é uma questão tanto da esposa para com o marido, como também em uma implicação e consequência do marido para com a esposa também. A palavra idônea significa um oposto correspondente ou conforme o oposto. O plano de Deus é de que no casamento pudesse um ao outro complementar, fosse um complemento de um para com o outro e um auxílio mútuo também. Esse é o primeiro elemento que se faz no casamento. O segundo é amizade matrimonial e que precisa ser resgatada contra ameaças. A palavra do nosso Deus diz no verso 23 e 24 que disse o homem, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
E o versículo 24, afirmando que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. Os dois serão uma só carne. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, uma só carne. Temos aqui a ordem para que haja unidade no casamento, esta amizade matrimonial. Os dois se fundem em uma só pessoa diante do Senhor como casal. E aí, é por isso que precisamos de exclusividade no relacionamento. Interessante, fala, deixa o seu pai e a sua mãe. E a verdade é que precisamos trabalhar contra a interferência de terceiros. E aqui não é só parente. Muitas vezes outras coisas interferem no casamento, como talvez televisão, talvez um lazer, talvez um sonho. A pessoa ela acaba sendo individualista, egoísta dentro do casamento. E não pode ser assim. Fala também da fidelidade do casal. Se une à sua mulher, é uma amizade que precisa ser construída dentro do casamento. E fala também da intimidade do casal, tornando-se os dois uma só carne. Veja a importância de nós guardarmos e cultivarmos a santidade da imagem de Deus no casal e no casamento também, contra terceiros, contra aquilo que possa interferir nos planos do Senhor. Quando aqui fala da unidade do casal e do casal, da união, né, de dois serem uma só carne, fala e mostra que esta unidade do casal é muito mais forte do que até mesmo os laços de DNA. Olha só que coisa louca, né? Interessante aqui, muito mais forte do que isso, muito mais forte do que laços de DNA. Então a união do casal, a unidade do casal foi um propósito de Deus para que haja a cumprimento da sua vontade. Isso deve ser resguardado, né? E o terceiro elemento que nós vemos é um acordo ministerial. Um acordo ministerial que precisa ser relembrado sempre, constantemente. O auxílio mútuo define o casamento, a amizade matrimonial vai mostrar o ideal de Deus para a vida a dois, mas também essa amizade não é um fim em si mesma. Nós olhamos para um acordo ministerial. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus dá ordem para o casal, dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus os criou, os colocou no jardim, os abençoou e os fez fecundos e disse: multiplicai, enchei a terra e dominai sobre os animais e sobre todas as coisas. Deus os abençoou. Deus uniu o casal para que o serviço do casal fosse muito mais forte do que mesmo sendo a soma, né, dos dois como solteiro. A unidade do casal se torna uma força muito maior para o Senhor Deus e se torna um instrumento de Deus também para este mundo. Por isso, ambos devem confiar e crer em Cristo, ambos devem estar crescendo em Cristo, ambos devem estar à disposição do Senhor e do reino de Deus. Ambos devem saber administrar os seus bens, usar para honrar o Senhor e abençoar as suas vidas também. Tudo para que a imagem de Deus possa ser espelhada em todo o mundo e espalhar o reino de Deus também. O plano de Deus para o casal e para a família é de que ambos fossem um para o outro e também para o Senhor Deus. Um para o outro, um vivendo para o outro, mas os dois vivendo para Deus e honrando a Deus também. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E saiba que a bênção ela entra, ela flui por meio da comunhão, do casamento do casal, estando debaixo da bênção do Senhor. Você é casado, claro, e esta bênção é instrumento do Senhor Deus. Que Deus abençoe o seu casamento, o seu relacionamento. Se você é solteiro, está se preparando para casar ou pensando, coloque nas mãos do Senhor Deus, para que Ele te conduza para o plano, para viver o plano dEle, para a família e para o casamento também. Vamos orar? Deus eterno, nós te louvamos e agradecemos pelo o Senhor ter criado o casamento. Te louvamos, ó Pai, não é uma instituição divina, por isso que o homem não vai definir o casamento. Se não fosse, o homem poderia definir e fazer do casamento o que ele bem entendesse, mas nós te louvamos porque foi o Senhor. E pedimos a tua bênção sobre o nosso casamento. Pedimos que o Senhor nos conduza em tua vontade. Pai querido, e pedimos que o nosso casamento, a nossa caminhada matrimonial, seja satisfatória para nós em nome de Jesus, mas também para o Senhor, que honre o teu nome e seja instrumento do Senhor para abençoar os nossos lares, as nossas famílias em nome de Jesus.
Pai querido, que possamos espelhar a Tua glória e espalhar o Teu reino através da nossa unidade, do nosso casamento, do nosso lar. Pai querido, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E hoje nós temos também os motivos de oração, né, da nossa devocional. Então, separe um tempo para você buscar a Deus e hoje, especificamente, você orar pelo seu casamento, orar pela sua caminhada matrimonial para que ela seja satisfatória, para que Deus abençoe, para que você desfrute de tudo aquilo que Deus criou para a vida dois, para o casamento. Portanto, ore, coloque seu casamento diante de Deus e peça por renovação de amor, diálogo, carinho e tudo aquilo que estiver necessitando dentro da sua relação, né, de um para com o outro. Ore para que haja renovação e fortalecimento, né, da aliança de amor de vocês. Também, se você é solteiro, ore, peça a Deus sabedoria para escolher a pessoa adequada, a pessoa certa, a pessoa adequada, aquela que vai fazer com que vocês vivam dentro do propósito do Senhor. Peça a Deus o casamento dentro do propósito dele para a sua vida. E ore também por restauração de relacionamentos quebrados, de casamento desfeito. Se porventura você está vivendo esse relacionamento quebrado, inadequado, fora do propósito de Deus, sem a satisfação que Deus deseja, ore para que Deus retorne isso e faça com que você viva dessa maneira. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Separe um tempo hoje também para você jejuar, para você colocar diante de Deus o seu casamento e a sua vida. Que Deus abençoe e te dê um dia abençoado e feliz em nome de Jesus.